Boa noite! Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Vaz na Minha Talk. Hoje, aqui nesse ambiente de aqui em casa, hoje feriado, né, gente? Feriado, mas a gente tá aqui firme e forte para trazer para vocês um conteúdo diferenciado, sempre aquele assunto que vai agregar de alguma maneira, entrevistados toda semana incríveis. Então, gente, participem. Aproveita você que está chegando agora já, ó, se inscreva no canal, deixa aquele like e ativa o sininho de notificações. É a única coisa assim que eu vou pedir a vocês, porque isso ajuda a propagar mais os conteúdos e chegarem mais pessoas. Pega esse link também, gente. Compartilha lá nos grupos, nos que você manda meme, que você manda lá nos grupos para todo mundo poder ter acesso, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, de um assunto muito interessante, que é exatamente sobre inteligência artificial e o futuro dos empregos. Será que nós vamos ficar sem empregos, gente? O que vai acontecer? O que vai mudar? Que caminhos a gente deve seguir? Eu quero trazer alguns aspectos para vocês, para a gente poder debater e até trazer uma pequena reflexão. O intuito aqui não é trazer grandes verdades e até modificar, não. É para nós entendermos o que está acontecendo, o que existe de estudo e análise com relação a isso, entender um pouco do contexto histórico também da inteligência artificial, que às vezes a gente acha que é algo tão recente e vocês vão entender hoje que não, que tem muitas coisas a mais aí. Perdoe pela minha voz, estou um pouquinho rouco, então faz parte, né? Bom, galera, vamos lá então. Quero primeiro, antes de a gente começar, preciso falar dos nossos parceiros do canal aqui. Então, a Unifatece, você que não conhece a Unifatece, tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo. @EADUnifatece ou unifatece.edu.br. Você que quer fazer uma graduação, você que quer fazer uma pós-graduação, você que quer fazer, que mais aí? São mais de 1.200 polos no Brasil, são 500 mil alunos no Brasil. Então, você que quer aprimorar seus conhecimentos, quer fortalecer seus conhecimentos, quer ter aí uma graduação, uma segunda graduação, uma terceira graduação, uma pós-graduação, veja na Unifatece, veja lá no site quais são os cursos disponíveis e escolha aquele que melhor lhe agrada, tá bom? É isso aí, nosso parceiraço aqui do canal, tá bom, gente? Pois bem, gente, vamos lá então, vamos falar de
inteligência artificial. Por que isso é tão importante? Porque quando nós falamos de inteligência artificial, a gente começa a entender alguns aspectos. Os medos que surgem com relação às novas tecnologias. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, porque talvez você passou por todas essas fases, dependendo aí a sua idade, 40 a mais, né? Agora você que é mais novo, talvez você não viveu num mundo sem internet, num mundo sem celular, sem smartphone. Então você talvez não entenda algumas coisas que eu vou colocar aqui, por isso que eu quero explicar, eu quero trazer isso para vocês, até para quem já viveu relembrar e para quem não conhece, conhecer. Gente, quando não existia internet e aí surgiu a internet, qual foi o grande boom que se espalhou pelos noticiários, pelos jornais, porque na época era o que se via para ter notícias, né? Que a internet ia acabar com o trabalho de muita gente. Muita gente ia ficar desempregado por causa da internet. Pois bem, o que aconteceu na sequência disso? Realmente, alguns tipos de trabalho sumiram, desapareceram, não faziam mais sentido. Porém, entretanto, todavia, surgiram novos. Surgiram outros pontos para a gente parar, analisar e entender o que está acontecendo. Surgiram outros trabalhos voltados para a internet. E aí com isso começou a surgir as redes sociais, começou a surgir os sites específicos, a internet começou a ficar mais rápida e de repente hoje, por exemplo, estou aqui usando o YouTube para falar de informações, coisa que antigamente era só pela TV ou pelo rádio. Ou seja, a internet modificou sim a sociedade, tirou sim muitos empregos, mas criou novos. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar preparados para nos adaptar às tendências do mercado, ao que chega até nós. Esse é o ponto-chave. Então é isso que nós vamos entender aqui e eu quero trazer para vocês já para a gente poder abordar esses aspectos. Será que vai roubar nossos empregos a inteligência artificial? Pois bem, gente, alguns filmes aí, que se a gente for lembrar, não sei se alguém assistiu, se não assistiu, já trago aqui, né, aproveitando meu lado de geek, né, meu lado de indicação de filmes que tem o outro canal, inclusive vai lá seguir o @VazNaMinha lá no YouTube também, que lá também eu coloco dicas de filmes, de séries, notícias do mundo, da cultura pop. Então, por exemplo, em 2014, nós temos ali vamos pegar daí comigo, 99, Matrix. Revolucionou o mundo cinematográfico com seus efeitos, a forma com que foi feita, já envolvendo a questão de simulação, inteligência artificial, tecnologia, né? Em 2001, nós tivemos aí o AI, Artificial Intelligence, ou a inteligência artificial, né, que foi com o Helen Osment e o Jude Law, né, Jude Law. Filmaço, inclusive, bonito, inclusive, de se assistir, vale a pena vocês assistirem quem não assistiu. 2008, tivemos a animação ali, o Wall-E, falando de tecnologia. 2013, Her, né, também mostrando essa questão de tecnologia. E 2014, Ex Machina, que também traz essa questão de uma inteligência artificial autônoma, né? Que vai criando. Se for pegar também, tem outros aí, a gente pode ir além, Eu, Robô e por aí fora. Mas, gente, eu quero ir mais antes, eu quero ir mais antigo. 1927, nós tivemos um filme voltado para a tecnologia e inteligência artificial chamado Metrópolis. Ó, fica a dica aí para vocês, para quem não conhece. Né? Nós tivemos aí em 68, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Filmaço que marcou geração. Blade Runner em 82 e O Exterminador do Futuro em 84, que é aí que muita gente até hoje brinca com relação a isso, porque O Exterminador do Futuro é aquela premissa maluca que assim a inteligência artificial tomou conta, dominou e queria destruir toda a humanidade porque eles que queriam tomar conta de tudo. Matrix também tem esse lado, né? Que são as máquinas que dominam e os homens são cultivados, as pessoas são cultivadas ali para poder gerar a eletricidade que eles precisam. Pois é, gente.
Muito interessante a gente saber que sempre esteve no imaginário. Vocês viram que eu fui lá para 1927, já para mostrar para vocês. Então, essa ideia de tecnologia, de mundos paralelos, de mundo virtual, de sociedade tecnológica, de inteligência autônoma, então porque então não se tinha computador autônomo ou máquina inteligente autônoma, que vários nomes surgiram antes de nós termos a ideia de inteligência artificial, né? Pois é, muita coisa aconteceu. Então não é uma coisa nova, está no imaginário das pessoas há muito tempo. Mas vamos mais, eu quero aprofundar um pouco mais com vocês aqui. Mas o que é, cargas d'água, a tal da inteligência artificial? O que ela faz, o que ela significa? Vamos entender aqui, pessoal. Primeiro, ela é definida como a capacidade de uma máquina, olha só, de imitar o comportamento humano. Guardem isso, pessoal. Eu coloquei em destaque aqui, inclusive, a questão do imitar. Por quê? Porque ele não cria da mesma forma, pelo menos por enquanto. Não cria, não tem as mesmas reações, não tem sacadas e insights, muitas vezes, que o ser humano consegue ter. Mas ele imita. Você vai conseguir ter ali respostas, vai escrever parecido com você, vai se comportar parecido com você. Então você consegue ter esses aspectos acontecendo. Pois bem, visa desenvolver sistemas e programas computacionais capazes de resolver problemas, encontrar soluções e executar tarefas que normalmente exigem a inteligência humana. Só para resumir em outras palavras, gente, as IAs, então, são tecnologias que podem simular, replicar e até aprimorar comportamentos humanos. Ok? É isso, essa é a ideia do conceito central do que é inteligência artificial, beleza? Então já está aqui claro na nossa mente o que isso quer dizer e o que isso significa. Mas vamos lá. Quando surgiu a inteligência artificial? Pois é, gente, aqui é interessante porque se vocês pegarem, e eu quero mostrar que lá em 1943 saiu ali, né, um artigo do Walter Pitts e do Warren McCulloch, que eles falavam o seguinte, que falava de redes neurais em forma de modelo matemático que imitam a nossa forma de pensar. Aqui já começou o conceito de inteligência artificial. Aí em 1950, o Claude Shannon, ele faz um artigo sobre como programar uma máquina para jogar xadrez. Isso é interessante porque já teve computadores de xadrez que já ganhou de grandes campeões de xadrez aí. Tá? Aí nós tivemos o Alan Turing, que é o teste de Turing, né? Inclusive recomendo o jogo da imitação, né? Com o Benedict, que é o cara que fez ali o Doutor Estranho, o ator, é o Benedict Cumberbatch, uma coisa assim. Vale a pena vocês assistirem. Uma forma de avaliar se a máquina consegue se passar por um humano em uma conversa por escrito. A máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal. Muito legal isso, gente, porque hoje a forma com que o próprio chat GPT apresenta para nós as informações é algo muito realista. Dependendo do que ele coloca, ele imita, ele vai aprendendo e vai colocando as falas similares, as escritas similares àquilo que uma pessoa escreveria. Isso é interessante para a gente analisar. Em 56, gente, teve uma conferência chamada de Conferência de Dartmouth, que daí em 56 aí teve vários caras envolvidos aí, né? Alan Neil, Roy Lomanoff, né? O Claude Shannon e Oliver Silbridge e por aí vai, gente. Só os caras, o John McCarthy, né? Uma galera aí envolvida com esse negócio de inteligência artificial em 56. E aí eles colocam que o termo inteligência artificial é apresentado pela primeira vez, inaugurando formalmente a IA como um campo de
pesquisa. Então, só a partir de 1956 que a gente tem realmente o termo IA, inteligência artificial, sendo usado. Lá em 64 surge o primeiro chatbot, né, que dá respostas automatizadas sem a necessidade do ser humano dar a resposta, que é a Elisa. Né? Em 64 já, gente. Então percebam que não é algo recente. 1969, o Shekey, primeiro robô com inteligência artificiais, em 69. Ok? Estão entendendo, né? Pois muito bem, gente. Em 1970 até 1980, a linguagem de programação Lisp, criada por John McCarthy, tornou-se a principal linguagem da comunidade de inteligência artificial. Então, anos 70, então foi uma revolução. Já a década de 80 até os anos 90 foi decisiva pelo avanço obtido com o termo Machine Learning, que pode ser resumido como o aprendizado por parte das máquinas na realização de tarefas sem ter que haver programação específica para que esse aprendizado ocorra. Essa é a ideia. Então hoje nós temos a ideia dentro de um chat GPT, dentro de um DeepSeek, dentro de qualquer outra ferramenta, né, de inteligência artificial, você tem aqui o que nós chamamos de Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Eles vão aprendendo conforme você vai colocando, conforme você vai questionando, conforme você vai pedindo aprimoramentos, com base nos comandos ele vai aprendendo essas nuances e vai entregando alguns pontos interessantes. E aí, gente, dos anos 90 até os anos 2000, com a evolução dos computadores, suas diversas aplicações, vem a explosão da internet comercial. Então começou, anos 2000, foi revolucionário na mudança com o uso da internet, ok? Bom, gente, como suprir o mundo com todo o volume de dados que vinha sendo produzido? Então, esse é um ponto-chave que muitas vezes a gente não entende. Como assim a gente precisa de mais tecnologia? Como assim a gente precisa... Gente, a cada ano que passa, mais e mais informação é colocada para nós. Nós somos bombardeados de informação. E nós não temos a capacidade de filtrar, trabalhar e gerenciar todas essas informações, porque é um volume gigantesco. Eis então que a ideia da inteligência artificial que vem para auxiliar, e essa é a palavra que eu quero que vocês guardem aqui na nossa conversa. Auxiliar no sentido de gerar aprendizado, no sentido de melhorar o nosso desempenho. Então, não é ela que faz, e sim você que vai dar os comandos necessários. E você vai obter respostas com base nos comandos que você ali coloca. Quanto melhor esses comandos, melhor o resultado que você vai obter. Guardem isso. Então não existe... Gente, às vezes você quer fazer um texto, às vezes você quer modificar uma informação, dê o comando correto. Coloque o prompt, que é o nome que a gente coloca na hora de escrever, um prompt bem completo, bem detalhado do que você quer. Se você souber fazer as perguntas, você obterá respostas incríveis. Então, ele é um auxiliador para organizar informações que estão aí nas nuvens. Beleza? Pois muito bem, gente. Então, a gente está entendendo agora esses diversos aspectos. Então, as redes se aproveitam da IA para desenvolver sistemas de navegação e também de indexação. Programas que vasculham a rede automaticamente, classificam resultados, né, como o próprio Google. Né? Nasceram nesse período, desse protótipo. Por quê? O que é o Google? É uma inteligência artificial hoje, gente, que vai filtrar os melhores resultados para jogar ali para você. Imagina antes, gente, quando começou a internet, a gente precisava saber o endereço do site. Você não encontrava. Até surgiu alguns buscadores, mas eram muito ruins. Até quando surge a Google e revoluciona esse mercado. Então aí, gente, começou nos anos 90 parte do que vemos hoje. Com nomes como Microsoft, IBM,
que já eram grandes, e outras ainda nem tanto, como a Google, Yahoo e a Amazon, investindo pesado nessa área. Esse é um ponto chave aqui e a gente vai entendendo como isso é importante dentro do nosso dia a dia. Gente, 1997 já surgiu ali o Deep Blue em 97, que é o computador que derrotou um mestre de xadrez. Saiu até na Veja, pessoal. O cérebro contra o computador. E o cara perdeu. Né? A máquina conseguiu ganhar dele. Olha, é muito maluco isso, mas é a inteligência artificial já começando a evoluir, né? Em 2011, nós tivemos o Watson, fascinante computador que participava de concursos de perguntas e respostas e acertava aí cerca de 80, 90% das perguntas. Foi notícia no Fantástico, foi notícia em tudo quanto é jornal, tudo quanto é revista, porque foi uma revolução o Watson. Então percebam que a inteligência artificial já começa a ter aí nuances e ações diferentes nesse sentido. 2023, gente, isso aqui é interessante porque é um marco. É o ano do avanço alucinante da inteligência artificial. Em janeiro de 2023, o valor do investimento não confirmado, em média, foram 10 bilhões de dólares investidos para desenvolvimento de inteligência artificial. Olha só. Principais reações, aí teve protesto, políticos contra o rápido crescimento da IA, Google corre para anunciar, né, o Bard e o Gemini, né, o Gemini. Gente, olha só, os protestos e tudo mais. Eu quero voltar aqui no começo da nossa conversa aqui hoje, no começo do nosso talk, que eu disse que lá atrás, quando surgiu a internet, teve um monte de revolta, teve um monte de gente que falou, vai acabar com os empregos, vai destruir tudo. E não foi isso que aconteceu. Nós tivemos mudanças, as pessoas precisaram se adaptar. E agora está acontecendo de novo isso. Novas ferramentas surgem, é claro que alguns tipos de trabalho vão sumir, mas outros passam a surgir. Percebam como isso é interessante. Nessa época do auge da internet, começou a surgir o gestor de rede social, né, o gestor de tráfego pago, que hoje também já caiu em desuso. Não se usa mais o termo, porque gestor de tráfego pago eu pego o dinheiro, vou lá, aperto alguns botões, coloco umas configurações, show. Você tem que ser um canto, porque quem ia mexer, parecia que estava mexendo num cockpit de avião e não entendia o que estava ali. Hoje é tudo muito automatizado, então não é mais... Quem que é o estrategista hoje? Ele vai usar a inteligência artificial para auxiliá-lo em criar estratégias, ele vai conseguir ter prompts diferenciados e vai criar estratégias de engajamento. Essa é a grande diferença. Então hoje nós falamos de estratégias de engajamento e a inteligência artificial é um grande auxiliador nesse sentido, porque ele vai te ajudar a descobrir, a pesquisar e até mesmo a formular alguns conceitos. Fica a dica aí para vocês. Pela primeira vez em anos, o Bing está sendo discutido como potencial rival do Google do setor. Pois é, gente, o buscador Bing começou, que era só Google, né? Virou um monopólio, só a Google. O buscador era só Google, ninguém queria saber de outro. Mas, aí, gente, muita coisa começa a acontecer. Como, por exemplo, o que esperar do futuro? É a pergunta que eu faço para vocês. O que você espera do futuro? Escreve aí nos comentários para mim. Escreve aí no chat, nos comentários, o que você espera do futuro. Quero saber a sua opinião, gente. Isso é importante, tá bom? Pois bem, gente, vamos lá. Segundo o pesquisador norte-americano Roy Kurzweil, ele fala o seguinte: em apenas 5 anos, ele tinha falado isso lá atrás, quando ele disse, ele falou que é em apenas 13 anos. Mas eu coloquei já atualizado 5 anos, porque ele disse que até 2030 a máquina irá se sobrepor ao homem. E os computadores serão mais inteligentes que os seres humanos, gente. Porque, percebam a revolução de 1850,
telefone, o rádio, TV, 1950 chegou o avião, a TV, Homem na Lua, 2000, microprocessador, genoma humano, 2010, aí vem Facebook, Watson, impressora 3D, Google, carro autônomo, chega aí no computador quântico, singularidade e inteligência artificial aumentada. Então, até 2030, 2050 teremos uma inteligência artificial aumentada a outros níveis, a outros níveis. E aí é claro que nós temos que avaliar, mas isso é bom ou isso é ruim? Pois é, gente, tudo vai depender de quais são os grandes limitantes que serão colocados dentro da inteligência artificial. Ela será usada para quê? Até que ponto existe confiabilidade? Faz melhor que o ser humano realmente? Então a gente vai ter que avaliar vários aspectos. Vai reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então a gente tem que entender e avaliar essas nuances para ver o que ela pode ou vai fazer nas nossas vidas. Então, gente, 2025 é o chamado investimento anual na área de IA que chegou a 23 bilhões, com um crescimento de 44, 45% ao ano. 2025, gente, esse ano já tem 23 bilhões disponíveis para investimento em inteligência artificial. Gente, é muita loucura. Pensando no nosso dia a dia, a IA no nosso dia a dia, gente. Gente, se nós pensarmos os algoritmos de redes sociais e anúncios, que você já tem que trabalhar com essas configurações, você está fazendo, mexendo com inteligência artificial. Você tem lá a Alexa, você tem o Google, Cortana, você tem o Sim, o Bixby, né? E todos eles são, como dizer, assistentes virtuais que vão te auxiliar. Você faz a pergunta, ele te dá a resposta. Hoje, inclusive o próprio ChatGPT hoje também já fala, já tem voz, né? Na versão 4.0. Então você pergunta com áudio e recebe a resposta por áudio. Então as coisas estão evoluindo. E hoje, quantas pessoas aí que gostam de uma Alexa para automatizar aí as coisas em casa, ligar a luz, ligar a TV, ar-condicionado, tudo com comando de voz. É isso, gente. No próprio carro hoje você usa assistentes virtuais ali que você clica no botão no volante, né? E você dá um comando de voz, ele já vai fazer, faça uma ligação, faça isso, faça aquilo, né? São coisas que auxiliam demais no nosso dia a dia. Então fica a dica aí para vocês nesse sentido. Vale a pena vocês buscarem e entender cada vez mais essas ferramentas, porque a gente precisa se adaptar. A gente não pode ficar fora desse contexto, tá? Aí vem reconhecimento facial, que é uma outra ferramenta que hoje está, biometria e por aí afora, né, gente? Uma das coisas legais, um dado aqui, né? 246.910 mil fiscalizações, né? Aí com o reconhecimento facial, por exemplo, um exemplo que aconteceu ali, 235 desaparecidos, 56 pessoas que descumpriram medidas judiciais, 12 usando documentos falsos, 5 barrados pelo estatuto do torcedor. Tudo isso usando reconhecimento facial e inteligência artificial. Você vai, inclusive, diminuir os perigos, os riscos, né? A questão de segurança, porque ninguém vai passar despercebido. Mas aí, claro, aí liga o alerta, né? Tem um filme com o Tom Cruise chamado Minority Report, ou Minority Report. Assistam. Porque é exatamente o uso de... Eles têm ali uns seres que são uma consciência maior, ligadas a um computador, e eles preveem possíveis crimes futuros. Aí vai na máquina e vai vendo, a pessoa já é presa antes de cometer o crime. Olha a loucura, tá? E mais, não importa onde você vai ali, você é localizado porque tem o reconhecimento facial e de retiro em todos os lugares. Então você não consegue passar sem ser percebido. Então, mas aí vai acabar com a privacidade. Pois é, gente. A mesma coisa as pessoas falaram quando surgiu a internet. Vai acabar com a privacidade das pessoas. Aí a questão veio às redes sociais, as pessoas jogando toda a sua privacidade para todo mundo ver. Automaticamente eu preciso parar e avaliar. Então não é bem assim.
nós temos que entender que conforto, qualidade de vida muitas vezes vai vir atrelado a algumas questões. É bom? É ruim? Isso é uma coisa para a gente discutir num outro momento. É algo incrível se você olhar. Gera medo? Com certeza. Insegurança? Com certeza. Onde isso vai chegar? Será que isso vai acabar com as liberdades das pessoas? Se tivermos políticas e leis que não deixem as liberdades se perderem, tudo vai acontecer muito bem. Agora, se não houver isso, aí sim é preocupante. Então, guardem uma coisa que eu vou falar. O problema não está na tecnologia. O problema está em quem está usando ou como ela está sendo usada. Ok? Então o problema não é a tecnologia. Assim como o problema não é a arma, é quem vai usar ou como ela vai ser usada. O problema não é o carro, mas é como até o carro pode virar uma arma. Então, gente, inteligência artificial vai depender de como ela for usada, baseado em regras e leis e todas as questões que tem aí. Eu acredito, gente, baseado no que é a evolução do mundo, quando surgiu a bomba atômica, criou-se regras, limitações para bombas atômicas, aquela coisa toda, para evitar uma guerra nuclear. Então criou-se regras. Então hoje a gente sabe que existe bomba atômica, mas tudo controlado. Então eu vejo que esse é o ponto. Tem que ter os controles com a tecnologia. Ela não pode ser usada de qualquer maneira. Essa é só a dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Então, gente, a inteligência artificial traz consigo uma série de benefícios que transformam e otimizam diversos setores e rotinas, né? E até mesmo tarefas, né? Então, gente, não é exagero a gente dizer que a IA já está redefinindo a maneira como os negócios operam, tanto internamente quanto externamente na relação com o mercado e com os consumidores, ok? Só para ficar isso bem claro. Quais são os benefícios de eu usar a inteligência artificial? Primeiro, a automação de tarefas repetitivas. Coisas que são repetitivas, você pode automatizar, o que vai melhorar a sua qualidade de vida, né, gente? Liberando a sua força de trabalho para se concentrar em atividades mais estratégicas e criativas, que esse é o papel que nós temos que desempenhar. Usar muito mais o lado criativo e estratégico. E muitas vezes a gente está tão preso em coisas rotineiras e burocráticas que a gente não consegue nos dedicarmos às estratégias e à parte criativa. Outro ponto interessante, análise de dados em grande escala, oferecendo insights valiosos que seriam difíceis ou impossíveis de serem obtidos manualmente. Isso é verdade, então vai analisar dados de uma maneira muito mais rápida, o que vai melhorar também os seus... Você não vai ficar preso em coisas repetitivas. Tomada de decisão mais precisa, através de análise de dados e aprendizado contínuo. Melhoria na experiência do usuário, seja através de chatbots, recomendações personalizadas, interfaces intuitivas, melhorando a interação e a sofisticação do usuário. Gente, e aí eu pergunto para vocês, quem aí, deixa no chat aí, escreve aí, deixa nos comentários, quem aí usa alguma inteligência artificial ou assistente virtual no seu dia a dia? Deixa aí. Você usa uma Alexa? Você usa Bixby? Não, professor, eu uso, eu uso ChatGPT. Não, eu uso DeepSeek, né? Então eu quero saber o que vocês usam. Vocês estão usando para que fim? Para o trabalho, para o dia a dia, para automatizar tarefas? Deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês estão usando e como estão usando, tá bom? Pois muito bem, gente. Outro ponto de benefício é redução de custos operacionais, porque quando eu otimizo processos e automação, a IA então ela pode causar uma grande redução dos meus custos operacionais. Inovação acelerada, porque a IA ela vai te auxiliar no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novas soluções. Aumento da produtividade.
Com a automação e otimização de tarefas, a produtividade geral de uma organização pode ser significativamente aumentada. Então nós temos diversos aspectos para a gente avaliar. Tem benefícios para todos os lados. Perigos? Sempre. Gente, qualquer coisa pode causar perigo. Não é só a tecnologia. Nós estamos falando de tecnologia. Como eu já disse, o problema não é a tecnologia. O problema é como ela vai ser usada. Não é isso? Ponto. Ok? Pensando agora na popularização da inteligência artificial, né, gente? Aí chega o ChatGPT, o Gemini, né? Que o mérito aqui é aproximar a IA do usuário comum e tornar mais fácil o seu uso e funcionamento. Ou seja, o que o ChatGPT e o Gemini fez? Você não precisa ser um expert em tecnologia para compreender e melhorar a forma de tirar proveito dessa inteligência. Tudo vai depender do prompt, ou do comando, ou da pergunta que você vai fazer para a máquina. E aí sim para o chat, e aí ele vai te dar respostas muito interessantes se você pensar de maneira como ferramenta estratégica de auxiliar no seu dia a dia, ok? Uma curiosidade aqui, né, gente? Só para você ter uma ideia, dias para processamento, se você pega um Instagram, em média 75 dias, Spotify 150 dias, já o ChatGPT, você tem aí, você processa mais de 1 milhão de dados aí em 5 dias, né? Só para você ter uma noção de como é rápido, de como agiliza os processos, né? Só para a gente entender. Se nós pensarmos ali em 2018 para 2019, que era o ChatGPT 1, né? Era 0,1 bilhão de parâmetros, 4,5 giga de textos, mais ou menos aí 7 mil livros no Books Corpus, tá? Quando chegamos em 2019, que já veio o GPT-2, aí já subiu para 1,5 bilhão de parâmetros. Subiu para de 4,5, subiu para 40 GB de textos base, web text, com os artigos de Reddit, com mais de 3 curtidas. Então as informações foram gerando conhecimento para o chat. 2020, vem o GPT-3, 175 bilhões de parâmetros. E já foi para 570 GB de textos. Aí vem para o Common Crawl, WebText 2, Wikipedia em inglês, em 2 bases de livros e por aí afora. O GPT-4, 2023, e é o que está aí em alta, 1 trilhão de parâmetros. E aí, quantos gigas será que conseguirão ser aqui trabalhados dentro do ChatGPT-4? Pois é, gente, o limite, percebam, começou com 4 GB, 570 GB. Eu saio de 0,1 bilhão para 1 trilhão de parâmetros que vai ser colocado. Então isso vai gerando o aprendizado que a máquina precisa, vai gerando o desenvolvimento que a pessoa precisa. Então aí fica a grande dica para vocês nesse sentido, tá? Uma grande dica para vocês nesse sentido. Busquem entender as ferramentas, gente. Busquem entender as ferramentas. Somente assim você vai poder se aprimorar, se adaptar e melhor aproveitar isso. Use a seu favor. Use de forma a melhorar seu desempenho, seu aprendizado, seu crescimento profissional. Essa é a dica que eu coloco aqui. IA, show! Saiba usar para ter os resultados, então, melhores. Aprenda. E aí nós falamos de inteligência artificial generativa, que aí é uma evolução, já começa a evolução, que é uma técnica de algoritmos de aprendizado de máquinas que consegue produzir um conteúdo novo. Produzir imagem, produzir vídeo, produzir áudio, produzir texto, a partir de informações que já existem. Percebam, virou moda aí nas redes sociais, aí esses dias, o pessoal fazer a sua foto como desenho do estúdio Ghibli, depois para fazer como action figure, né, como figura de ação, igual meus bonequinhos aqui atrás, né? Então, eu até fiz o meu, tá lá.
Isso pelo chat GPT. Você dava o comando, colocava o prompt, colocava a imagem que era para ele se basear e ele gerava uma imagem nova. Ele cria uma imagem nova. Olha que maluco isso, gente. Eu que trabalho com edição, criação, desenvolvimento, tenho a agência, que vocês sabem bem. Então a inteligência artificial hoje, inclusive com essa parte de produção de imagens, esses dias eu precisei editar e precisava de um fundo completo. A imagem não tinha um fundo. Eu pedi para ela gerar um fundo baseado naquela imagem, um fundo sem as pessoas. Me gerou um fundo que deu para mim usar perfeitamente. Ou seja, mas eu tive que fazer um prompt adequado. Me auxiliou a agilizar algo que eu teria que editar ali, talvez horas editando. Me diminuiu para menos de 1 hora esse processo de edição. Então, é isso, a gente vai aumentar a produtividade utilizando essas ferramentas, porque você vai automatizar muita coisa. Então fica essa dica aí para vocês, tá? Bom, embora a IA generativa tente imitar os humanos, ela requer instruções detalhadas para criar resultados relevantes e de alta qualidade. De novo, aqui agora é a dica, tá? Não é porque é inteligência artificial que ela vai fazer, nossa, agora ela pensa sozinha. Não. Se você não fizer um bom prompt, se não der instruções detalhadas, você não vai obter resultados de qualidade. Então precisa da gente para ainda colocar os dados corretamente, fazer bons prompts para que nós tenhamos os melhores resultados. Beleza? Fica a dica aí. As perguntas estão se tornando mais valiosas do que as respostas. Olha isso, gente. As perguntas estão se tornando mais valiosas do que as respostas. E eu vou explicar por quê. Hoje, grande parte do que sabemos está sujeito à revisão ou à obsolescência. O especialista acomodado deve voltar a ser um aluno inquieto. O que move o mundo são as perguntas. Ok? A forma como você pergunta algo produz diferentes resultados e pode levá-lo a diferentes direções. Por isso que o mais importante é como você pergunta, ok? Só para ficar claro isso para vocês. Eu estou trazendo esses conceitos aqui para vocês entenderem como tudo isso funciona. Para vocês realmente entenderem como a IA funciona. É uma baita tecnologia. O perigo não está nela. O perigo está em como ela vai ser usada. Porque infelizmente a gente vive em um mundo que tem pessoas más. Tudo pode ser usado para o mal, né, gente? Tudo. Então, fica a dica aí. Então, a tecnologia ela pode nos ajudar a formular perguntas melhores? Pois é. Geralmente, ela é mais adequada para responder a perguntas e não tanto para formular. Isso aqui é interessante, tá, gente? Aqui está o grande segredo. As máquinas, o computador, a inteligência, ela foi projetada para te dar respostas e não para fazer perguntas. Ok? Então, você precisa saber fazer perguntas. O Pablo Picasso, ele sempre falou uma frase dele aqui bem interessante. Computadores são inúteis, eles só lhe dão respostas. Ok? É isso mesmo, gente. Computadores são inúteis, eles só lhe dão respostas. Ok? Pablo Picasso. Por outro lado, gente, aqui pra gente pensar, a tecnologia pode nos dar respostas maravilhosas se, e apenas se, soubermos como perguntar por elas. E aí elas vão ter um potencial extraordinário, gente. Mas vai depender de como você faz as perguntas. Ok? Interessante, né? As respostas são facilmente acessíveis e estão por toda a parte. Somente por meio de um questionamento eficaz podemos explorar completamente, investigar e, com sorte, descobrir o que fazer com todas as respostas que a tecnologia armazenou para nós. Então, gente, as respostas estão lá acessíveis. O questionamento é que tem que ser de qualidade. Você precisa fazer uma pergunta
de qualidade, eficiente, que vai fazer a diferença. Ok? O Dan Hornstein, do Right Questions Institute, ele fala o seguinte: às vezes, as perguntas são lanternas que iluminam aonde você precisa ir. Interessante, essa frase é forte, hein? Guarda aí essa frase, gente. Às vezes, as perguntas são lanternas que iluminam onde você precisa ir, ok? Valor de perguntas e valor de respostas. Olha o que acontece nesse gráfico, gente. Conforme o mundo se torna mais dinâmico e complexo, as perguntas é que vão fazer a diferença. Porque as respostas vão se tornar cada vez mais fáceis se você souber fazer as perguntas. Ok? Por isso que esse gráfico está assim, ele está abrindo. Beleza? Albert Einstein, outro cara, hein? Gênio. Ele fala o seguinte: a tecnologia, evidentemente, vai garantir as respostas e dessa forma não precisamos mais lotar nossa cabeça com elas como já fizemos anteriormente. Exato, gente. A gente vai criando questionamentos. Eu quero descobrir como que eu posso fazer, de que maneira isso vai me ajudar. E aí a gente vai tendo essas respostas. Não dá para competir com a tecnologia quando se trata de armazenar respostas. Realmente, gente, a tecnologia vai armazenar e organizar de uma maneira muito eficiente e o nosso cérebro, muitas vezes, quantas coisas a gente esquece. Agora, as perguntas, dúvidas, a gente vai ter sempre. Por isso, a gente tem que saber como fazer as perguntas. Beleza? Maravilha, pessoal. Show de bola. Espero que vocês estejam gostando do papo de hoje. Agora, questionar essa capacidade exclusivamente humana é a nossa carta na manga. É verdade, gente. Até que as máquinas adquiram o equivalente à curiosidade humana, criatividade, capacidade de pensar de forma divergente, imaginação e pensamento, elas não serão capazes de formular o tipo de pergunta original, contraintuitiva e imprevisível que surge de um pensador inovador, ou mesmo de uma típica criança de 4 anos. Isso é nossa carta na manga. Isso a máquina não consegue, pelo menos até agora, e eu não vejo probabilidade disso acontecer, né? Eu vejo o pessoal usando aí para fazer dublagem com inteligência artificial em alguns filmes, né? Vejo o pessoal utilizando algumas ferramentas, mas fica artificial, você percebe que não é natural aquilo. Não há emoção ali envolvido, né? O próprio Emílio Surita, no programa Pânico, ele fala muito isso. Não tem emoção, é muito sem emoção. Aí o Samidana já fica meio bravo, porque vai melhorar, tá melhorando, tá não sei o quê. Gente, por mais perfeito que seja, tem coisas que são intrínsecas do ser humano. Questão de sentimento, né? Uma máquina não consegue amar, uma máquina não consegue criar um poema baseado num sentimento que você está sentindo, não vai conseguir imaginar coisas, sonhar. Isso é algo único nosso, ok? Esse é o meu pensamento com relação a isso. Então jamais vai nos substituir nesse quesito. Muito bem. Então, em síntese, gente, a capacitação para o novo mundo do trabalho por meio da IA não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade imperativa. Guardem isso, gente. Beleza? Eu quero aqui aproveitar que a gente já está aqui mexendo e eu quero trazer para vocês aqui um aspecto para a gente falar agora, fechar nossa conversa falando exatamente aqui dos aspectos voltados com as tendências aqui que a gente pode ter. Deixa eu só arrumar aqui porque acho que ele ficou meio grande. Maravilha. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Bom, pensando no mundo de trabalho, o que o futuro de trabalho oferece? Ele oferece oportunidades. Novas tecnologias, mercado criarão trabalhos e mais produtos. Trabalhadores terão maior poder de escolha sobre para quem trabalham, quanto tempo trabalham, assim como quando trabalham. Aumento da flexibilidade promoverá oportunidades para grupos subrepresentados, né, aí como mulheres, trabalhadores mais velhos, deficientes e por aí afora.
Mas também dá origem a alguns desafios, gente. Esse mercado tecnológico vai ser muito bom, várias oportunidades, mas vem vários desafios. Os trabalhos serão destruídos enquanto outros surgem. Isso infelizmente vai acontecer. Então já estou trazendo aqui para vocês essa notícia. Isso vai acontecer. Vários trabalhos sumirão, ok? Mas outros surgirão. Trabalhadores com baixa qualificação e trabalhadores que realizam tarefas rotineiras serão os mais afetados aqui. Então a gente precisa começar a pensar em mudar a nossa cabeça, sair da zona de conforto. Não dá para ficar, como eu disse lá atrás, né, gente? Nós temos que nos tornar o aluno inquieto e não o profissional acomodado. Eu tenho que voltar a ser aluno, inquieto, questionador. Aquela criança de 4 anos que quer saber o que é isso? O que é isso? O que? O que? É isso, ser questionador. Né? Pode haver desigualdade entre trabalhadores e entre países, claro, vai depender do acesso à tecnologia que cada um vai ter. Novas relações de trabalho trazem preocupação em relação à qualidade dos empregos. Então, como eu disse, surgem oportunidades, mas como sempre, gente, surgem desafios que haverá aí, então, uma busca para isso acontecer. E eu quero aqui ser bem objetivo para vocês entenderem que dentro desse aspecto, deixa eu ir direto aqui no que interessa, que é o seguinte, gente, as relações de trabalho, claro que vão modificar, né? A questão demográfica, mudanças radicais vão acontecer aí, as pessoas vão ter acesso e vão modificar totalmente a sua forma de pensar. Mas o que eu quero falar para vocês é que dentro desse conceito, dentro desse contexto, infelizmente o que eu tenho para dizer para vocês, a inteligência artificial vai destruir nossos empregos? A resposta é sim. Mas surgirão novos. Agora, guardem isso, tá? Hashtag fica a dica. Serviços que envolvem negociação, que envolvem criatividade, que envolvem estratégia, esses dificilmente serão substituídos por máquinas. Ok? Agora, aqueles que são mais rotineiros, burocráticos, esses aos poucos vão sendo automatizados pelas inteligências artificiais. Então, a gente não pode mais ficar preso em serviços comuns. Não podemos ficar em serviços burocráticos. Agora, serviços como mão de obra especializada, isso vai continuar tendo necessidade. As pessoas continuam construindo, continuam reformando, continuam fazendo móveis, continuam... E por mais que você automatize, você ainda precisa do ser humano para várias coisas nesse sentido. Igual, eu tenho uma máquina aqui que estou transmitindo a live para vocês. É onde eu faço edição de vídeo, transmissão, ela aqui sozinha não faz nada. Eu preciso utilizá-la, usar os comandos para ter os resultados. E nós precisamos então entender isso. Nós precisamos nos adaptar ao que o mercado oferece para nós. Esse é o ponto, é esse o pensamento que eu queria trazer para vocês aqui nessa conversa. E de verdade, gente, o meu intuito aqui não foi causar desespero, causar preocupação, tá? O meu intuito aqui foi levá-los a entender a importância da tecnologia usada da maneira correta. E trazer o alerta para vocês todos. Não se acomodem. Comecem a estudar, a pesquisar, a ler, a entender. Conforme você vai estudando, questionando, aprendendo, você vai surgindo novas oportunidades na sua vida. Não se acomode, não espere acontecer, faça acontecer. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, a IA, uma ótima ferramenta, vai destruir alguns empregos sim, mas criará novos. E aí nós é que precisamos estar aptos a nos adaptar a essas novas tendências de mercado. Essa é a dica que eu trago para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do papo aqui. Falei pra caramba, eu sei disso, gente, até porque é feriado, às vezes eu não queria deixar vocês sem um conteúdo de qualidade aqui, porque é tradição no programa a gente estar aqui com vocês, ser quinta e sexta, sempre trazendo
informações. Então, como é feriado, tô aqui fazendo no meu espaço, fazendo sozinho, eu mesmo inserindo as coisas aqui, mas tô aqui trazendo essas informações. Se você gostou, coloca no chat aí, hashtag gostei, né? Porque o Talk sempre trazendo assuntos diferenciados para vocês. Bom, antes de eu ir para a reta final e para realmente encerrar nosso papo de hoje, eu quero aproveitar, hoje nós estamos falando de Sexta-feira Santa, então peço permissão a vocês para trazer uma pequena reflexão. Domingo de Páscoa, né? Também conhecido aí como a ressurreição de Cristo, né? E muitas vezes a gente não para pensar nesse período. Pense o seguinte, gente, independente da sua crença. Jesus morreu por cada um de nós, pecadores. Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a vida que temos hoje. Viver na graça, viver através de liberdade. Mas nós estamos nos esquecendo das origens. Nós não estamos mais amando como deveríamos amar, respeitando como deveríamos respeitar, nem nos dedicando às pessoas à nossa volta da maneira correta. É inveja, é raiva, é ódio, é essas coisas que vão circulando, é agressão, violência, é só o que a gente tem visto, egoísmo. Então que nesse momento, né, que vocês possam parar para refletir que nós precisamos ter mudanças de vida. E eu aproveito para desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, com bênçãos, saúde, paz, tranquilidade e que todos os seus sonhos se realizem. É isso que eu peço e é isso que eu coloco aqui e fecho o nosso papo de hoje com isso. Feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado pela parceria de vocês aqui, porque esse canal é feito para vocês. E detalhe, por vocês. Vocês sempre estão colocando os comentários, estão pedindo temas, estão pedindo tipos de conteúdo e a gente vai buscando entrevistados, vai buscando os conteúdos e vai trazendo aqui para vocês. Aproveita você que chegou até aqui, faça uma print da nossa conversa aqui, ó, @vaznaminha, aqui ó, embaixo, lá no Instagram, marca nos stories, farei questão de compartilhar, né? Segue também lá no Instagram. Na descrição tem um link de vários cursos meus. Tem um outro canal que é o Vaz na Minha Geek, com dicas de filme, de série, notícias da cultura pop. Você não vai ficar de fora também desse canal, vem fazer parte da família Vaz na Minha. Beleza, gente? Então, obrigado, Deus abençoe, um abraço no coração e ótimo feriado, né? E final de semana para todos vocês. Até mais, gente!